Olá pessoal, eu sou o Paulo Ricardo e esse é o Papo Reformado, um canal que tem como objetivo abordar vários assuntos relacionados à política, à teologia, à filosofia, à cultura e à arte, com base em uma cosmovisão cristã reformada. Esta tarde nós estamos aqui com o pastor Dorisvan, pastor da Igreja Presbiteriana de Parauapebas, que nos ajudará essa tarde tirando algumas dúvidas relacionadas à política. E nós vamos conversar hoje sobre a participação do cristão na política. Pastor, nós vivemos dias turbulentos no que se diz respeito à política. Desde que nos tornamos uma república e desde que nos foi dado o direito de sermos uma democracia, nunca houve de forma tão forte uma perseguição ideológica à nossa fé, ao cristianismo. E devido a isso, muitos cristãos pelo mundo têm gemido por essa opressão. Contudo, recentemente, o Senhor tem acompanhado isso e tem visto isso de forma intensa, nós encontramos outros cristãos que têm se colocado contra a postura de alguns pastores, de alguns ministros, de outros cristãos em se posicionar contra a política. O que nós queremos saber, pastor, com base nas Sagradas Escrituras e sob o prisma da fé reformada, é se o cristão ele pode entrar nesse embate político, se o cristão deve se interessar por política, se é lícito ao cristão debater e lutar por direitos civis e políticos. Sem dúvida nenhuma, essa questão que você está levantando é uma questão muito importante, especialmente no ambiente histórico-cultural no qual nós estamos inseridos hoje no século XXI. O assunto da política é um assunto que tem sido muito discutido e precisa ser refletido por todos nós, especialmente pela má compreensão de alguns cristãos relacionados a esse tema. Tem alguns cristãos que acham que o cristão não deve se envolver com questões políticas, especialmente pela razão de que, na cabeça dessas pessoas, toda pessoa que se envolve com política se torna um corrupto, e por conta disso, todo cristão que se envolverá com política, de alguma forma se tornará um corrupto, ele vai se deixar corromper pelo meio no qual ele está inserido. Na realidade, os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, quando ele trata desse assunto na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, ele diz o seguinte, que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Pelo contrário, as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aqueles que resistem à autoridade resistem à ordenação do próprio Deus, porque a autoridade, diz Paulo, é ministro de Deus para o teu bem, Então, o que Paulo está estabelecendo é que, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista bíblico, os magistrados civis, conforme diz a nossa confissão de fé de Westminster, o magistrado civil não é uma instituição do diabo, não é uma coisa maligna, não é uma coisa ruim em si mesmo. Paulo diz que foi o próprio Deus quem idealizou o Estado, foi o próprio Deus quem criou os magistrados civis com pelo menos dois objetivos. O primeiro é para promover o bem da sociedade, é para promover o bem do cidadão, é para zelar pela vida do cidadão, é para proteger o cidadão. E Paulo diz também que o Estado foi instituído com o objetivo de punir o que pratica o mal. Paulo diz que Deus armou o Estado com o poder da espada, que alguns até entendem que se trata ali da pena de morte, e como não é o caso da nossa nação, que nós não adotamos este princípio ainda, nós não vamos discutir aqui nessa questão se é válido ou não hoje, mas Paulo diz que Deus armou o Estado com a espada para punir o que pratica o mal, de modo que Paulo diz assim, olha, tu queres não temer a autoridade? Faz o bem e tu terás louvor dela. Então a primeira coisa que nós precisamos estabelecer é que o magistrado civil, o Estado, a questão da política justa e boa, ela não é uma coisa ruim porque foi instituída pelo próprio Deus. A Bíblia ela é muito clara em informar, em nos mostrar que alguns dos homens de Deus do passado, eles participaram dos processos políticos e não se corromperam. Por exemplo, nós temos o caso de José do Egito, que foi um homem de Deus, um homem de boa índole, de boa convicção, de uma extrema capacidade administrativa, que se tornou governador do Egito, num ambiente que não era um ambiente agradável do ponto de vista humano,
a um cristão, era um ambiente pagão, um ambiente hostil. Outro caso muito claro é o caso de Neemias, que era copeiro do rei, ele assistia na corte do rei. Outro caso na escritura também nós temos o caso de Daniel, que diz a Bíblia se tornou um homem envolvido nessas questões dos magistrados civis perante o rei Nabucodonosor, e que por conta da sua fidelidade, inclusive, ele pagou um preço muito caro. Na época do Novo Testamento, nós encontramos textos muito claros relacionados à questão da política. O nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, diz assim: olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Tá certo? Ele pagou o imposto, então isso demonstra que ele tinha um respeito pelas autoridades constituídas. Tanto é que lá no livro, lá no final da vida de Jesus, no momento em que ele está perante Pilatos, ele diz assim, Pilatos diz para Jesus assim: você não me responde? Tu não sabes que eu tenho autoridade para te prender e para te soltar? Jesus respondeu para ele o quê? Ele disse assim: olha, tu não terias nenhuma autoridade sobre mim se do céu não te fosse dada. Então Jesus reconhece que a autoridade de Pilatos foi constituída pelo próprio Deus, certo? Nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo recomendando que os cristãos obedeçam às autoridades superiores, que os cristãos honrem as autoridades superiores, que os cristãos paguem a todos o que é devido, a quem imposto, a quem tributo. Pedro fala sobre isso também de forma muito clara, de modo que nós poderíamos citar uma série de textos e de evidências do Novo Testamento e do Antigo Testamento que mostram que os crentes sempre tiveram uma certa participação na questão dos magistrados civis, na questão do Estado. Na época do Novo Testamento, nós encontramos um fato interessante que é com relação a João Batista, que não se envolveu diretamente com essa questão, como foi o caso de Daniel, mas foi alguém que se envolveu denunciando o pecado do Estado. Porque, como diziam alguns reformadores, a igreja é a consciência do Estado, de modo que quando o Estado é corrupto, a igreja tem o dever de denunciar o pecado e o erro do Estado, exigindo que eles voltem às funções que o próprio Deus delegou a eles. Então, do ponto de vista bíblico e histórico, eu poderia citar dezenas de casos na história da igreja de homens que participaram diretamente. Não é errado o cristão se envolver com a questão da política. Pastor, muito importante sua resposta, bem esclarecedora, mas ainda voltado a este assunto, há algo que está acontecendo no Brasil, inclusive irá acontecer mais uma vez agora dia 15, né, que é manifestações públicas, né, em vários lugares do país, pedindo o impeachment da presidente, pedindo a investigação de forma mais incisiva sobre a corrupção no país, mais especificamente acerca do petrolão. Isso nos lembra agora algo que também é necessário que seja explicado. Se o cristão pode resistir ao Estado de forma tão ativa, assim, ao ponto de participar de manifestações, de participar dessas carreatas, carregar faixas, enfim, se o cristão pode resistir ao Estado de tal maneira. Ok, é uma pergunta muito importante. Às vezes nós ficamos pensando que quando Paulo disse que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, de modo que ninguém deve resistir às autoridades superiores, nós ficamos pensando que qualquer tipo de resistência às autoridades é errado. Mas não é bem assim que funciona a coisa. Dentro da própria Escritura nós encontramos momentos em que os cristãos eles se rebelaram contra as autoridades constituídas por uma razão muito simples, porque essas autoridades queriam obrigá-los a desobedecer a Deus. Paulo diz que a autoridade foi constituída por Deus para o bem do cidadão, mas a partir do momento em que a autoridade se corrompe e começa a chamar o mal de bem e o bem de mal, e a promover o mal no lugar do bem, então a desobediência civil passa a ser não apenas um direito do cristão, mas um dever. Então qual é o princípio básico que está por trás de tudo isso? O princípio é: nós devemos nos submeter às autoridades superiores até que elas sejam fiéis a Deus, ou até que elas queiram nos obrigar a desobedecer a Deus. Então, a partir do momento que as autoridades querem nos obrigar
a agirmos de forma contrária à vontade do próprio Deus que a estabeleceu, então nós estamos livres para desobedecê-las. Nesse sentido, por exemplo, nós encontramos na história, como é o caso de João Calvino, combatendo fortemente o Estado em Genebra, que queria obrigá-lo a desobedecer a Deus, dando anseia, por exemplo, para os libertinos, certo? Ou que queria o poder da excomunhão, ou o poder da administração dos sacramentos na igreja. Então os grandes homens de Deus se levantaram, como é o caso, por exemplo, de John Knox na Escócia, que se levanta contra a rainha Maria Stuart, proclamando que estava errada a maneira como ela estava agindo. Então, desse ponto de vista, não é errado ao cristão desobedecer ao Estado, desde que o Estado não esteja agindo de acordo com aquilo que Deus requer do Estado. Mais uma vez, pastor, bem esclarecedor. Para terminarmos este ponto, este assunto, há ainda uma pergunta que precisa ser feita de forma ainda bem mais objetiva, haja vista que muitos que nos assistem esperam também tirar essas dúvidas, ter essas dúvidas tiradas, que é exatamente saber se um cristão, ou até mesmo um pastor, pode se candidatar, pode se filiar a um partido e pode aparecer aí no cenário político como um candidato. É permitido o cristão se envolver até esse ponto? E mais, é possível um pastor se envolver até esse ponto? Bom, eu acredito que, já que foi Deus quem estabeleceu os magistrados civis, então não é errado ao cristão exercer um cargo público, se porventura ele for para isso chamado. E ele, como cristão, ele deve então exercitar os princípios da ética cristã, né? A justiça, a verdade, o respeito e a consideração para com o próximo. O cristão ele deve exercer sim um cargo público. Agora, o pastor em si, eu não vejo ele como alguém que está habilitado para exercer esse tal cargo, apesar de ter condições morais de fazer isso. Eu creio que se o pastor foi vocacionado para o ministério, ele não está sendo convocado para ser um magistrado civil, para ser um político, porque o magistrado civil também é um ministério, assim como o pastorado também é um ministério. Então eu não aconselharia nenhum pastor a entrar no magistrado civil. Obrigado, pastor, pelas explicações. De fato, as nossas dúvidas foram sanadas. Para encerrarmos, pastor, gostaria que o senhor fizesse um resumo de tudo isso, esclarecendo ao nosso telespectador qual de fato deve ser a relação entre a igreja e o Estado. Bom, como nós vimos, a relação da igreja com o Estado é a seguinte: Deus mesmo, para a sua própria glória, ele decidiu criar os magistrados civis para a manutenção da ordem e da paz na sociedade. Nós cremos também que Deus armou o Estado com o poder da espada a fim de castigar o que pratica o mal e incentivar o bem. Nós cremos que o Estado ele não pode interferir na vida da igreja de modo que ele queira administrar, por exemplo, os sacramentos que Deus instituiu na igreja. Nós cremos que foi o próprio Deus que instituiu uma forma de governo na igreja e uma forma de disciplina na igreja, e isso foi dado à liderança da igreja, não ao Estado, e portanto o Estado não pode se meter na vida da igreja nesse sentido. Nós cremos que o cristão pode exercer um cargo público se ele for para isso chamado, porque foi o próprio Deus que instituiu os magistrados civis. E nesse cargo público ele deve exercer a ética bíblica da justiça, da paz, do respeito, do amor e da bondade. Nós cremos que se porventura um cristão entrar na política e se corromper, ele deve ser repudiado e rejeitado pelos cristãos. Nós cremos que o Estado também deve proteger a igreja sem dar preferências a qualquer denominação cristã. E isso na intenção de que todas as igrejas desfrutem de certa liberdade para cumprir as suas sagradas funções. Nós entendemos que a relação entre igreja e Estado deve ser de respeito e não de escravidão despótica. Nós cremos que é dever do Estado proteger a pessoa e o bom nome de cada um de seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido ofender, perseguir, injuriar e maltratar qualquer outra pessoa. Cremos que as autoridades superiores devem providenciar para que todas as assembleias religiosas possam reunir-se
sem serem perturbadas ou molestadas. E por fim, nós cremos que os crentes devem orar pelas autoridades, devem honrá-las, devem pagar tributos e outros impostos. Os crentes devem obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso, obviamente, por dever de consciência e não simplesmente pelo medo da punição. Nós cremos que quando o Estado é justo, não há nada que justifique a nossa rebeldia ou que anule a sua autoridade legal. No entanto, quando o Estado é corrupto e inverte a ordem natural das coisas, chamando ao bem de mal e ao mal de bem, cabe ao cristão alertar as autoridades para que elas voltem para a sua verdadeira função. E se porventura o Estado nos impor leis injustas, nas quais eles querem nos obrigar a desobedecer a Deus, nesse caso, a desobediência civil não será apenas um direito, mas um dever de todo verdadeiro cristão. Cabe-nos, portanto, agir como os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo que disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então esse foi o nosso primeiro vídeo. Semana que vem tem mais ainda com o pastor Dorisvan, qual trataremos acerca do cristão e a música secular. Se você curtiu, se você gostou do nosso vídeo, assine o nosso canal e até semana que vem. Deus abençoe, pessoal.